Olá, hoje nós vamos tecer uma gola de camisa. Eu coloco na máquina 110 pontos, tanto máquina quanto frontura. Ela vai trabalhar na regulagem 3. Eu estou usando 2 fios de linha 2,30. De lã, aliás, 2,30. Mas também poderia ser de linha, não tem problema nenhum. Com o carro engatado, passo uma carreira, coloco o pente bem centralizado. Como são 110 pontos, o pente pequeno da nossa Eugene, ele abrange 120 pontos. Então, eu coloco ele bem centralizado, sobra um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Coloco 3 pesos grandes, um no meio e 2 na lateral. São pesos de 400 gramas, em média. Pode ser que em outras máquinas tenha variação de peso. E ainda, além desses, nós vamos usar pesos pequenos conforme vamos andando com as carreiras. Na máquina, aperto o primeiro parte e na frontura ergo o primeiro PR, que fica em sentido transversal. Sempre seguro esse fiozinho do início da carreira, seguro ele para ele não falhar aqui. Eu vou tecer 6 carreiras, fazendo um pequeno tubular. Seis carreiras feitas, desligo o parte, o PR continua erguido. Coloco aqueles ganchos que acompanham a frontura. Ele tem uma argola, onde engata um pezinho pequeno. Então, eu coloco ele na lateral para me ajudar a segurar firmes esses pontos do canto e também ajudar a que, puxando, ele trabalhe melhor. Isso não quer dizer que não vamos olhar a cada carreira, temos que olhar se eles trabalharam. Muito bem, eu vou tecer 60 carreiras para formar a minha gola. A observação que a gente faz é: como é uma gola, ela tem o acabamento já feito, sai da máquina pronta. Só falta costurar. Ela não pode ter nó. Então, se você começa a trabalhar e percebe um nó, é melhor desfazer aquele trabalho e fazer um que não tenha nó. Porque ou o nó fica para o lado direito ou para o lado avesso ou nas laterais. Na lateral é o pior lugar para ficar um nó numa gola, que essa gola vai ficar uma gola de camisa, uma gola aberta. Então, evite nó. Vou tecendo. A carreira que eu levo o carro da direita para a esquerda, só trabalha a máquina. Quando eu volto o carro da esquerda para a direita, trabalham todas as carreiras. Sempre observo, vou indo devagar, sempre observo se as agulhas trabalharam. Porque como eu trabalho com 2 fios, às vezes as agulhas começam a falhar, pegando apenas um fio e não trabalhando o outro. E isso marca um defeito na gola. Então, passei a carreira, verifiquei, passo a seguinte. Isso acontece principalmente nessa carreira que nós fechamos o trabalho, no caso, que nós viemos com o carro da esquerda para a direita. A mão que está livre também ajuda a puxar os pesos e o pente e o trabalho. Então, vai indo devagar, é arrastado mesmo, o som é arrastado, mas é assim que se faz uma gola.
De tempos em tempos, eu tiro o peso lateral e coloco ele mais para cima. Desengato de onde ele está, o peso pequeno, né? O peso que está preso nesse gancho. Eu desengato o gancho e coloco ele mais para cima. Então, eu vou tecendo assim até completar 60 carreiras. E já mostro para vocês. Completei as 60 carreiras, sempre tecendo, observando as laterais. Já subo o peso lateral. E agora eu aperto o último parte, novamente. O PR continua erguido. Eu só aciono o parte. E aumento a regulagem para 5,1. No caso da minha linha, que são 2 fios, dá 2,30. Eu vou fazer 12 carreiras agora, formando um tubular. 12 carreiras, que significa, como é tubular, 6 carreiras vão ser feitas só na frontura, 6 carreiras vão ser feitas só na máquina. Também vou fazendo devagar. Feita as 6 carreiras, as 12 carreiras, tiro com barra limpa. Tiro da máquina, com uma sobra de fio para costura, e tiro com barra limpa. De preferência, uma barra limpa contrastante. De preferência, não. Uma barra limpa contrastante. Aqui tem só uma sobrinha. Como a minha barra limpa é mais grossa do que a linha que eu estava trabalhando, eu aumento um pouco a regulagem. Ela vai ficar cheia de nó, mas não quer dizer. Fiz umas 10 carreiras de barra limpa, tiro todos os pesos, pesos laterais, pesos da máquina, desligo o parte, desligo o PR e seguro o pente com a mão. Opa! E tiro o trabalho da máquina. O meu aqui deu um pequeno problema no final. Então, eu ajudo com a mão, ergo as agulhas e puxo para trás. Ela derruba o ponto. São coisas que acontecem no tricô. E a minha gola está pronta. Tiro o fio do arame, tiro o arame do pente e abro a máquina. Eu gosto de abrir a máquina porque às vezes um fiozinho fica engatado, como esse aqui. Essa é a minha gola. Ela tem direito e tem avesso. É uma gola de camisa, mas poderia ser uma gola de casaco em degote redondo.
Também já vi uma gola desse tipo, só que maior, mais pontos e um pouquinho maior de carreiras, mais carreiras colocadas em decote V. E daí ela sobreposta ao acabamento do decote V. Também é uma opção. Poderia ser feito em linha, uma blusa, uma camisa de verão, por exemplo, com esse tipo de gola, fica bonito. Aqui no início nós demos carreiras de tubular, também poderia ser em uma cor diferente do restante, também fazendo aquele debrunzinho muito bonito. E esse fio do início coloca-se numa agulha de costura e introduz ele cá para dentro, nesse tubular que foi feito. Dá uma sobra bem grande nele, que ele venha até aqui mais ou menos, depois você corta o excesso. Não corte aqui no início, porque senão ele vai começar a desmanchar o ponto por aqui. Na lateral, nenhum problema, nenhum nó, aqui também não. Quando nós usamos aquele gancho na lateral com peso, ele ficou marcando aqui, ó. Mas não vai ficar permanente, é só até o trabalho dar o descanso, porque o tricô precisa descansar. Aqui deu a marca, aqui deu a marca, ali deu a marca. Ele, descansando um pouco, ele já retorna à normalidade. Ok? Poderia fazer mais carreiras aqui também de tubular. Eu fiz 12, poderia ter feito 14. Não muitas carreiras, 20, por exemplo, seria um exagero. Mas o que importa? Se eu tenho uma lã muito grossa, ou de repente tecido, porque também dá para aplicar em tecido. Um casaco de tecido, se for muito grossa, mais carreiras ajuda a acomodar melhor o trabalho ali dentro. Então, como vamos costurar? Eu aqui estou com um tecido de lã em metro. Suponhamos... Opa, tá engatando. Suponhamos que aqui seja o meu trabalho final. Depois que eu terminei toda a peça, eu vou colocar a gola. Eu já tenho o acabamento frontal feito. Se for uma camisa, né? Já tenho o acabamento frontal costurado feito. Já tenho o formato do decote também. Eu vou alinhavar a minha peça, a minha gola, a essa blusinha feita, ou a essa camisa. Como? Lembra aquele fio que nós deixamos para costura? Esse fio vai me indicar o lado que eu devo costurar ou alinhavar a gola na peça. Porque, como eu disse, a gola tem avesso e tem direito. E ela vira. Então, eu tenho que saber costurar para que na hora que vire a gola, esteja o direito para o lado direito da pessoa, e não lá para o lado de dentro, para o lado avesso, para o interior da blusa, certo? Então, esse fio colocado, estou com a peça pronta, direito virado para mim. Estou com a gola, com este fio que nós acabamos, também para minha direita aqui, ó. Alinhavo, encaixando a peça, o decote, na gola, naquele tubular que nós fizemos, alinhavo, não rente, não a barra limpa, mas o tubular. Pego a agulha sem ponta e vou costurar em ponto atrás, como foi mostrado num dos vídeos. Então, a peça no direito para mim, a gola, ela está aqui no avesso. O fio está na minha direita. Alinhavei, costurei toda a volta do decote. Agora, a gola, virando ela, ficará certa. Direito do tecido, direito da gola.
faço a costura interna da forma como foi mostrado também no vídeo. Ela é uma costura de caseado. É uma costura flexível, segura, não arrebenta com qualquer vestido, né? Qualquer pessoa que vista com maus modos, ela resiste bem e faz um acabamento limpo. Feito assim, no casaco de lã, isso seria uma camisa, mas no casaco de lã também, depois que o acabamento frontal está posto, está costurado, coloca-se a gola em cima. Ela termina bem à frente, sem problema aqui. Como eu disse, pode ser feito em lã de metro, como vai ser o caso dessa gola, ou lã tecida na máquina, como nós costumamos fazer as blusas e camisas. Também é uma opção de acabamento, certo? Bom trabalho!